existe um controle do território por parte de Israel e depois decidiu que isso vai acontecer. Mas a entrada ela é lenta, ela é devagar, ela não é de uma vez só, em todo o território, começa assim, de alguns pontos, as estratégias de determinados bairros, determinados locais, pela praia, pelo norte, pelo sul, pelo leste da faixa de Gaza, o que gera um tempo maior de combate. O André, hoje aqui na Band News FM, pela manhã, a gente entrevistou um dos porta-vozes das Forças Armadas de Israel, da defesa de Israel, e ele utilizou exatamente essas palavras. O nosso objetivo é desmantelar a capacidade militar do Hamas, acabar de uma vez por todas para que o Hamas não tenha condições daqui a um tempo de voltar a cometer as atrocidades que cometeu no último fim de semana. E ele falou o seguinte: pode ser realmente uma guerra longa e sangrenta, né? Se Exato. houver essa incursão por terra, sobretudo, como não cometer crimes de guerra, levando em consideração, a gente vem destacando aqui, é um espaço reduzido, com uma superpopulação, o Hamas se infiltra em hospitais, em escolas, em outros prédios que não só prédios militares. Como o exército de Israel poderia fazer de uma forma a desmilitarizar o Hamas, mas sem cometer crimes de guerra, por exemplo, atacando civis? Existem vários tipos de violações militares que não caracterizam em crimes de guerra, né, ou crimes contra a humanidade, né? E mesmo assim, erros militares podem ocorrer. Qualquer guerra tem erros militares. Isso não caracteriza em necessariamente um crime de guerra. Então, normalmente crimes de guerra são caracterizados pelos tribunais internacionais quando há intenção de atingir civis e populações por motivos ideológicos, éticos, religiosos. Mesmo erros militares, quando não há intenção e foi empregado todos os elementos militares para tentar evitar que morram civis e mesmo assim, por algum erro de inteligência ou inteligência falha, a revelia a vontade de quem perpetuou acaba ocasionando na morte civis, apesar de ser um erro militar e causar a investigação, não se caracteriza necessariamente como um crime de guerra. Então, cada ano que passa, a tecnologia está mais e mais e mais avançada. Acredito eu que de 12 anos, de 10 ou 9 anos, que foi a última guerra que Israel entrou por terra para cá, em 2014 para cá, a tecnologia ela aumentou muito. Israel tem outros equipamentos que vão evitar ainda mais que os civis sejam atingidos. E aí vai ajudar bastante também, caso o Egito abra a fronteira com Gaza, para que os civis de Gaza que queiram sair da faixa de Gaza possam sair da faixa de Gaza momentaneamente porque muitas pessoas falam, mas eles não têm para onde ir. Realmente, a faixa de Gaza é um lugar muito pequeno, existem 40 quilômetros por 12 no lugar mais largo, 7 no lugar mais curto, na região mais curta, mas mesmo assim é complexo, as pessoas estão indo para escolas da ONU, alguns hospitais, só que é muito complicado, como você mesmo falou. O Hamas, por exemplo, a sua central de comunicação até 2014, isso era uma coisa conhecida e pública, a central de comunicação do Hamas fica embaixo do hospital, do principal hospital de Gaza. Então, obviamente que a comunicação para televisões, para as mídias sociais, para YouTube, para a guerra de propaganda que o grupo faz, está embaixo de um hospital e ele sabe que estando lá, ele está seguro porque Israel não vai atacar o maior hospital de Gaza. Então, é complicado, é uma situação complexa e por isso que isso pode levar muito tempo. André, tenho mais duas perguntinhas para você, vamos ver se nosso tempo permite. Uma delas é justamente sobre o corredor humanitário. A ONU pede e pressiona para que esse corredor humanitário seja aberto para envio de comida, suprimentos básicos. O Brasil tenta negociar um corredor humanitário com o Egito para que brasileiros que estão na faixa de Gaza saiam. Informação que a gente deu aqui na abertura do Entre Nós de hoje, apuração do repórter Túlio Amâncio. O Brasil estaria falando, inclusive, extraoficialmente, com lideranças do Hamas. Isso é possível que esteja, de fato, sendo negociado e próximo de existir um corredor que permita a saída pelo Egito? Então, possível tecnicamente é possível. A questão é que eu acho a frase corredor humanitário, onde o Hamas estaria sendo humano 4 dias depois de assassinar 1.200 israelenses,
Eu acho que o grupo não tem nenhum tipo de compromisso com a humanidade, né? O grupo é insano, cometeu um massacre, um pior atentado terrorista da história da humanidade depois do 11 de setembro. Então, falar de humanidade do lado do Hamas, eu acho que não existe. Agora, falar de interesses que o Hamas possa ter em troca de soltar parte dos reféns como crianças ou mulheres, até mesmo para tentar melhorar sua própria imagem, talvez seja possível, né? Então, agora, recentemente, saiu uma notícia de que o presidente da Turquia estava conversando com lideranças do Hamas. E aí teria que ver os canais diplomáticos secretos devem estar, enfim, com bastante trabalho para tentar ver como solucionar isso. Mas isso não vai solucionar toda a situação, né? O Hamas não vai soltar todos os prisioneiros, o Hamas não vai... Eles ameaçaram, inclusive, matar e torturar os prisioneiros e colocar os vídeos nas mídias sociais para causar um dano psicológico e pressão para Israel parar de atacar os alvos do Hamas em Gaza, mas a alternativa também não existe. Então, assim, é complicado. O mundo está numa situação onde o mundo também está refém do Hamas, porque tem um monte de gente presa por ele que são estrangeiros e têm dupla cidadania, tem israelense mais uma, ou eventualmente pessoas de um passaporte só que não são residentes de Israel, são pessoas que estavam lá de férias ou viajando e estavam naquela festa e tudo mais. Então, o Brasil tem talvez pessoas sequestradas, a Inglaterra tem pessoas sequestradas, a França tem pessoas sequestradas, os Estados Unidos, então isso mexe com todos esses países no fim das contas. E o Hamas tá ganhando esse protagonismo, que é o que ele queria ter, né? Essa fama de colocar o seu nome nas manchetes do mundo inteiro, um grupo que tem um orçamento de 200 milhões de dólares, e essa negociação que o mundo faz com o Hamas, no fim das contas, não tem o que fazer. É necessário, se você quer tirar as pessoas de lá, pelo Hamas ser o governo de Gaza, negociar com o Hamas. Mas no fim das contas, as pessoas precisam lembrar disso. O mundo ocidental democrático está negociando com um grupo terrorista totalitário e fundamentalista. É isso. E por fim, eu tenho um minutinho só, André, mas eu queria falar do risco no norte de Israel. Hoje foi um dia muito tenso no país todo, com alarme soando pelo país todo, a preocupação de um ataque com muitos foguetes vindo do Líbano, do Hezbollah. Depois isso não se confirmou. Na sua opinião, a guerra pode se ampliar naquela região? Então, existe uma chance, existe uma tensão estabelecida. Essa tensão, ela existe. Essa tensão não aumentou, inclusive não teve nenhum tipo de problema no dia de hoje. Teve ontem, teve anteontem. Estou vendo aqui o canal israelense está aberto na minha frente, está escrito que não houve invasão do território, houve uma suspeita de invasão. E depois era alarme falso. E depois era alarme falso, não teve invasão também pelo ar, parece que acharam que tinha drones invadindo o norte de Israel vindos do Líbano. No fim das contas, isso se provou que não era um alarme falso e existem drones da Força Aérea Israelense voando no território, monitorando as fronteiras. Então, o barulho que alguns cidadãos escutaram eram drones israelenses sobrevoando a fronteira e não drones que vieram do lado do Líbano enviados pelo Hezbollah. Agora, existe uma tensão. Essa tensão está estabelecida, porém, existe uma dissuasão estabelecida por Israel em relação ao Hezbollah. O Líbano é um país independente, o Líbano é um membro das Nações Unidas, existe muita pressão diplomática de países amigos do Líbano para pressionar dirigentes e governantes libaneses de colocar o Hezbollah numa situação onde eles não vão provocar e não vão causar um ataque a Israel que possa trazer Israel para combater o Hezbollah no Líbano, porque isso seria devastador para o Líbano, uma vez que o Hezbollah é mais forte que o Hamas, o poder de fogo do Hezbollah é mais forte que o do Hamas, isso causaria grandes danos à vida cotidiana e à vida dos cidadãos israelenses, judeus e árabes que moram em Israel, inclusive poderia colocar a risca de palestinos que moram na Cisjordânia em risco, porque os foguetes do Hezbollah podem cair também na Cisjordânia, e então a força física, a força militar que Israel empregaria no Líbano seria muito maior do que a gente está vendo em Gaza, e isso seria devastador para o Líbano. Tá certo. André Leist, obrigada demais pela ajuda para a gente compreender esse cenário tão complexo e tão triste do que acontece lá em Israel. Muito obrigada, até a próxima.